Bom, nesta aula nós vamos complementar aquilo que nós já fizemos na aula anterior. Na aula anterior nós criamos então a página modelo, né? Para isso nós criamos também o arquivo de estilos, que está aqui. Deixa eu abrir aqui a página modelo, ok? E o arquivo de estilo CSS que nós criamos também. O resultado que nós chegamos da aula anterior foi o seguinte: enquanto ele responde aqui, nós vamos pegar aqui site tradicional, modelo. Então está aqui, isso aqui foi o que nós fizemos na aula anterior. Agora nós vamos criar o topo. Nós vamos criar aqui a página topo, que vai ficar em cima dessa barra que a gente criou aqui, né? Que na verdade é uma imagem que está posicionada lá no fundo, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer então aqui é criar uma nova página, tá? Eu vou criar aqui um arquivo novo, ou uma página, como você quiser. Formato HTML, e o nome dele vai ser topo. Na verdade eu falei página, mas o correto aqui na verdade seria mesmo arquivo, né? Já que página é o conjunto inteiro que vai ser visualizado. Então, beleza. HTML, topo HTML é o nome do arquivo que eu vou criar. Eu vou tirar todo esse conteúdo que ele, por padrão, toda vez que você cria uma página em HTML, ele já joga aqui para você. Eu vou tirar esse conteúdo e eu vou criar um novo conteúdo. Bom, eu vou colocar aqui uma div e vou associá-la com uma classe topo. Ok, ele já fechou lá para mim. Eu vou dar aqui um espaço. Então, o topo do meu site, ele vai ficar dentro dessa div aqui, que eu criei. E o nome, né, ou melhor, a classe que eu vou usar lá no CSS para formatar o topo, vai ser essa classe topo que eu já associei aqui. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui uma nova div, e vou associá-la com uma classe chamada logo, tá? Aqui eu vou colocar então o logotipo da minha empresa. Eu vou usar como logotipo um texto, tá? Então eu vou usar um texto apenas. Eu vou escrever aqui, ó, site tradicional, ok? Então esse vai ser o logotipo que eu vou usar da minha empresa, que poderia ser uma imagem, evidentemente, né? Mas eu vou usar aqui um texto apenas. Na sequência, eu vou criar o menu superior do meu site. Para criar menu, a gente usa uma tag ou um conceito chamado de lista, tá? Você deve saber que existem 3 tipos de listas, né? Esta que eu criei aqui é a lista não ordenada, ela é representada pela tag UL. Existe ali a lista ordenada, que é representada pela tag OL, e tem ainda a lista de definição, que tem duas ou 3 tags que você usa para definir. Então, uma lista, como que ela funciona? Então você tem a tag de abertura e fechamento da lista, e dentro dela você vai ter outra tag, que é a LI, que você vai usar para relacionar os itens. Os itens que você pretende colocar dentro da lista. O que eu pretendo colocar? Como é um menu de navegação, eu pretendo colocar um link, tá? Então eu vou criar aqui um link. Esse link inicial vai para a página deixa eu ver aqui. Isso, index.php, tá certo. E o texto é home. Então, a tag A é a tag que eu uso para criar um link, né?
Estou dizendo que o texto que vai aparecer para o usuário é home, e quando o usuário clicar nesse link home, ele vai ser direcionado para a página index. Com isso, eu vou copiar agora, só para eu ganhar tempo aqui, eu vou copiar este item algumas vezes, ok? Estou colando aqui várias vezes. Aqui eu vou trocar para empresa, clientes, serviços, portfólio, áudio e vídeo, localização, contato, e aqui FAQ. Na verdade eu vou deixar tudo junto. Esse último aqui está sobrando, vamos tirá-lo então. Vou acertar aqui os endereços também. No link empresa, ele vai ser direcionado para uma página chamada empresa.php, clientes.php, serviços, lembrando que por ser nome de arquivo eu não posso colocar termos acentuados, tá? Então você pode colocar no texto, ó, serviços, C cedilha, mas não no nome do arquivo. Mesmo acontece aqui, ó, áudio e vídeo, o mesmo acontece com localização. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o português é muito rico em caracteres acentuados, né? E no caso de nome de arquivos, a gente precisa evitar. Pronto, então está aqui a minha lista. Então a tag UL, né, é a tag principal da lista. A tag LI é a que vai definir então o início e o final de um item. E o que tem dentro de cada um desses itens da lista é um link, né? Um link, cada um com um texto diferente, apontando para uma página diferente. Pronto, feito isso, eu já tenho o HTML do meu topo, né? Agora eu vou fazer o seguinte, qual é a ideia? A ideia é incorporar esse arquivo, né, ou incluir esse arquivo topo dentro do modelo, tá? Eu poderia ter feito tudo isso que eu fiz aqui direto no modelo, mas eu estou fazendo separado exatamente para usar um conceito que é o reaproveitamento de código. Então eu vou vir aqui no modelo e vou vir aqui dentro da div chamado site e eu vou incluir aqui aquele arquivo topo. Aqui eu vou usar um recurso em PHP, tá? Aliás, é o único recurso nessa página de PHP que eu vou usar para fazer essa inclusão. Então, ó, tudo que eu for fazer em PHP eu preciso colocar dentro de uma tag PHP, ok? Isso aqui, ó, representa, você pode perceber que está similar ao que está aqui em cima. Isso aqui representa uma tag de abertura de um código PHP e esse aqui é um código de fechamento. E aqui dentro eu posso então colocar o comando que eu quiser. Eu vou usar um comando chamado include, ok? E esse include eu vou incluir aqui um arquivo chamado topo.html. Pronto. Então, ó, dentro do site, vou salvar aqui, dentro do site, estou colocando então uma tag em PHP e estou usando um comando PHP que é o include para fazer a inclusão do arquivo topo. O que vai acontecer? É o mesmo que eu tivesse, sei lá, copiado isso aqui e colado aqui. Só que ele vai fazer isso dinamicamente, eu não preciso. Então, sei lá,
como o meu site vai ter várias páginas, se futuramente eu precisar fazer uma manutenção aqui no topo, eu posso vir nesse arquivo e fazer, e todos os demais arquivos, né, como vão receber esse include aqui, eles já recebem essa atualização. Não preciso ficar abrindo página por página para fazer isso, que é um grande ganho de produtividade. Então vamos atualizar aqui a página, né? Vou mandar aqui atualizar a página e na sequência ele já vai mostrar o resultado ali do que foi feito. Pronto, tá ali, ó. Você pode perceber que já existe ali o link, os links, né? O logo que nós criamos ali, tá certo? É uma lista, você pode ver uma lista de marcadores. E aqui os links já estão funcionando normalmente. Atente aqui no rodapé, ó, na medida que eu passo o mouse, ele vai mostrando a página de destino. Agora, eu preciso fazer o que? Eu preciso formatar esse topo para que ele realmente fique com a aparência que eu quero para ele. Então nós vamos agora para o CSS, né? Vou deixar aqui aberto, porque a gente vai precisar observar aqui alguns detalhes. Lá no CSS eu vou dar sequência ao arquivo que a gente já tinha criado e estávamos trabalhando com ele. Vou colocar aqui um comentário falando que eu vou fazer aqui a formatação do topo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é formatar então essa classe topo, ok? Que é a principal. Então vou colocar aqui ponto topo. Você sabe que o ponto você deve usar sempre que você estiver formatando classe, né? Vou falar que ele tem uma altura de 140 pixels. Que ele vai ter uma margem inferior de 20 pixels, que ele vai ter um posicionamento, um position relative, e vou colocar ainda aqui uma imagem de fundo, background image. Vou falar que essa imagem é a topo.jpg. Pronto. Então observe aqui, ó, dentro da pasta de imagens você deve ter aqui uma imagem, ó, topo.jpg. Essa imagem, né, se você pegar aqui na pasta, ó, é exatamente essa aqui, ó. É uma imagem que a gente vai usar de fundo, ok? A imagem que a gente vai usar de fundo lá no topo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma imagem de plano de fundo, né? Estou fixando a altura do topo, a altura, tá? Fixando a altura do topo em 140 pixels, e depois dessa altura de 140 eu estou pedindo para eu colocar uma margem inferior de 20 pixels. Essa margem é para não ficar grudado nos elementos que virão logo abaixo. E esse position relativo eu vou explicar já já porque que eu usei ele aqui. Então eu vou mandar atualizar aqui a página. Enquanto ele atualiza, você pode perceber que o meu servidor está um pouquinho lento para responder, o seu deve estar mais rápido, ok? Então tá lá. Colocamos lá a imagem no fundo certinho, perceba que ela tem a mesma altura daquela outra imagem que a gente já colocou. Então você tem que prestar atenção que num projeto tudo é intencional, né? Isso é muito importante. Legal. Na sequência, eu vou formatar o logo. O logo é essa div que nós colocamos aqui, ó, né? Uma classe logo. Então eu vou vir aqui e formatar também esta classe logo. Que formatação que eu vou dar para ela? Eu vou dar uma formatação dizendo que ela vai ficar posicionada de forma absoluta. Eu quero que ele fixe num ponto. E esse ponto será
30 pixels em relação ao topo e 20 pixels em relação à margem esquerda. Vou falar também que o tamanho da letra que eu quero usar é de 36 pixels e que a cor, quero colocar aqui um branco. Então, mudei a cor para o branco, tamanho 36, e disse que essa classe, né, aquela div que está associado com essa classe logo, ela precisa ficar posicionada de forma absoluta, 30 pixels em relação ao topo e 20 pixels em relação à margem esquerda. O que acontece? Vamos ver aqui o resultado. Tá lá. Então, olha só. 30 pixels em relação à margem superior. Deixa eu só confirmar. Isso. E 20 pixels em relação à margem direita. Agora, por que eu usei o Position Relative aqui no topo? Eu vou tirar por um momento, só para você entender. Vou mandar atualizar. Olha o que acontece. Nesse caso, ele considera 30 em relação do logo, né, na verdade, ele considera 30 em relação à margem do navegador e 20 em relação à margem esquerda do navegador. Mas eu não quero do navegador, eu quero da margem do topo. Para isso, eu preciso definir o ponto que ele vai usar para ser relativo como topo e não como navegador. Tá? Então, tudo que eu colocar dentro do topo, qualquer objeto que eu usar que tiver um posicionamento absoluto, ele passa a usar o topo como referência para fazer essa contagem aqui, esse cálculo aqui. Caso contrário, ele vai utilizar sempre a margem da própria tela, do navegador, e não é isso que a gente quer. Então, tá lá, meu logo já no lugar certo. Na sequência, eu quero formatar o menu que a gente criou aqui, ó, que é essa lista, né? Então, para formatar o menu dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem três elementos, na verdade. Ele tem a lista, ele tem o item, né, que está aqui, o LI, e ele tem o link. Então, eu preciso fazer a formatação dos três para que realmente funcione. A primeira coisa que eu vou fazer é formatar então a lista. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte: eu vou associá-la com uma classe e vou chamar essa classe de menu transparente, já que é isso que a gente pretende fazer. Então, menu transparente é o nome da classe que está associado com essa lista e é a classe que eu vou formatar no CSS. Então, tá aqui. Então, menu transparente. O que eu quero fazer? Uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é tirar esse marcador que aparece aqui, ó, né? Então, eu vou falar que esse marcador, esse list style é none, ou seja, eu não quero nenhum marcador. De novo, vou usar o position absolute. E nesse caso, vou falar que esse menu vai ficar posicionado 110 pixels em relação ao topo e 2 pixels em relação à margem esquerda. Vou fixar a largura dele em 996 pixels. Aqui existe um cálculo a ser feito, ó. A largura do meu site é 1000 pixels, né? Então eu estou colocando a largura do menu 996, mais 2 pixels de margem esquerda, significa que vai sobrar 2 pixels de margem direita do outro lado. E, por último, para que esse menu seja de fato transparente, eu preciso utilizar
uma cor, background color, e ao invés de eu colocar uma cor chapada dessas aqui que eu tenho, uma cor opaca, né, eu vou usar o recurso RGBA. O RGB é o padrão de cores conhecido como o vermelho, o verde e o azul. E aí eu coloco o A, né, ele tem esse A agora, que é a propriedade alfa, que permite você fazer transparência. Então olha só, eu vou dar 34 de vermelho, 104 de verde, 144 de azul, e vou fixar em 0.6 a propriedade alfa, que vai... Opa, eu fiz uma pequena besteira aqui, deixa eu voltar. 34, 104, 144, 0.6. Isto. Então, vou salvar aqui. Deixa eu deixar ele carregando aqui já. Pronto, tá lá. Olha aqui então o menu. Então ele já está com essa cor azul, né? É uma cor azul, só que ele está transparente. Ó. Você pode aumentar ou diminuir a propriedade alfa aqui, tá? Então, por exemplo, você coloca aqui 2, você vai ter uma transparência bem sutil ali, né? Se você coloca um valor maior, ele diminui o nível de transparência. Então a gente vai usar 0.6, que é o padrão que eu quero usar. Então pronto, tirei aqui o marcador, defini a transparência, a largura também, né? E o posicionamento, ó, usei aqui a mesma estratégia que eu já havia usado no logo, posicionei o menu de forma absoluta, só que joguei um pouquinho abaixo, né? Na posição 110, que é exatamente esta aqui. Pronto. Na sequência, eu preciso formatar o que? Eu preciso formatar o item, né? Primeiro eu formatei aqui essa tag, agora eu quero formatar o item, o LI, que está dentro desse menu. Então, menu transparente, LI. Veja isso. Se eu colocar somente a tag LI aqui, ele vai pegar todas as tags LI da minha página e aplicar a mesma formatação. E não é isso que eu quero. Eu quero apenas a LI que está dentro do menu transparente, dentro dessa classe menu transparente, que é esse caso aqui. Até porque a gente vai ter um menu lateral. Nesse menu lateral eu quero uma formatação diferente. Então eu preciso tomar esse cuidado. Isso aqui é uma formatação setorizada, onde eu especifico a formatação de uma tag, mas dentro de um contexto, e não uma tag em geral. Conforme vocês podem perceber, aqui, quando eu crio uma lista, os itens ficam empilhados, né? E eu preciso colocar eles na horizontal, tá? Então, para fazer isso, eu vou mudar aqui a forma de orientação dele. Vou falar que eles vão flutuar. E essa propriedade float, ela serve para colocar os objetos como se ele estivesse flutuando, né? Como ele flutua para a esquerda, significa que eles acabam encostando um ao outro, tá? Isso aqui você pode fazer para menu, né? Para lista, você pode fazer para div, inclusive a gente vai fazer abaixo aqui depois, tá? Então sempre que você precisar colocar um elemento que originalmente ele fica empilhado e você precisa colocar eles lado a lado, você usa o float left, né? Muito bem. Então tá, e agora eu preciso
fechar com a formatação do link, né? Então formatei a classe transparente, coloquei então os itens lado a lado no LI, e agora eu quero formatar aqui a tag A, que é o link. Tag A, ou desculpa, mesma coisa, vou até copiar aqui. Também eu não quero formatar a tag A todos os links do meu site, somente o link que está dentro do menu transparente e que está dentro do LI. Então olha que eu tenho um contexto mais específico aqui ainda. Formatar o link que está dentro do LI, que está dentro da tag que tem como classe menu transparente. Então ele pega, ó, esse link, né, que está dentro do LI, que está dentro da classe menu transparente. O que eu quero fazer aqui? Primeira coisa que eu quero fazer é tirar desculpa, o sublinhado eu já tirei no link, na formatação lá inicial, então não preciso tirar. Eu preciso mudar, na verdade, o link para bloco. Você deve saber, mas em HTML as tags estão divididas entre tags de bloco e tags inline, né? Tag inline é aquela que funciona em linha, que é o caso do link, ó. Então você pode ver que um link, ó, a influência do link é exatamente em torno do texto apenas, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu gostaria que esse menu ele ocupasse aqui todo o espaço. Ele não vai fazer isso se eu não mudar ele para bloco, porque o link, a tag A, ela é uma tag inline, né? Então, primeira coisa, eu mudo ela então para bloco, né? A gente já pode até perceber a diferença disso. Ainda não. Então tudo bem, deixa ela ali. Eu mudo ela para bloco. Na sequência eu vou mudar a cor desse link. Então, esse link vai ser agora branco e não mais azul. Então tá lá. O tamanho da letra que eu vou usar ali, eu quero 14 pixels. Ok. E depois eu quero trabalhar as margens internas desse link. Então eu vou usar aqui um padding. Vou falar que superior e inferior eu quero 6 pixels. Direita e esquerda eu quero 18 pixels. Vamos dar uma olhada o que aconteceu até aqui. Pronto, tá lá. Então mudou a cor aqui para o branco certinho. Esse espaçamento que ele deu aqui é exatamente o resultado desse padding que eu fiz agora, né? Então, por exemplo, vou zerar aqui, ó, superior e inferior, ele vai ficar com 0. Olha lá o que acontece, né? Então, quando você aumenta aqui, ele ganha um pouco mais de densidade, tanto em cima e embaixo, ele expande um pouco, né? E aí você consegue chegar exatamente a esse resultado aqui. Na sequência, eu quero fazer uma mudança. O padrão que a gente definiu lá em cima, inclusive, tá aqui, ó, quando a gente criou o link, ó, é que o padrão do link é que ele não seria sublinhado, mas quando eu passar o mouse ele fica sublinhado, que é o que acontece aqui, ó. Como aqui eu formatei a tag A, isso aqui é uma definição para o site inteiro. Todos os links vão receber por padrão essa formatação.
Mas no meu caso, agora, nesse contexto aqui específico, eu quero mudar o comportamento dele. Então, vou pegar aqui o A e vou formatar o comportamento dele chamado hover. Hover é quando você passa o mouse sobre um link. Então você pode formatar esse comportamento, conforme já explicamos na aula anterior. O que eu quero fazer? Vou colocar aqui um RGBA também. E quando passar o mouse, eu quero que fique uma cor preta com uma transparência de 0.3. De novo, mesmo problema. Espera aí. Não pressione ESC, por favor. Se pressionar ESC vai acontecer o que aconteceu comigo. Então, ó, 0, 0, 0, né? O 0 é preto, né? No padrão no padrão RGB, e o 255, 255, 255 é o branco, né? Que são os dois extremos. Então eu quero o preto, e 0.3, que é o alfa, né? Aquela transparência bem sutil. Isso vai acontecer quando eu passar o mouse em cima do link. E nesse caso, seria também importante eu tirar o sublinhado dele, né? Então vou colocar aqui o text decoration none para ele não sublinhar o link. Vamos ver o resultado. Bom, tá um pouquinho lerdo aqui. Pronto. Ó, à medida que eu passo o mouse, ó, tá vendo? Ele continua com a transparência, só com uma transparência agora quase imperceptível. Então tá lá o meu menu, né? E tá faltando agora os ícones, né? Os ícones, na verdade, é um recurso extra que eu usei. Na verdade é uma fonte que produz aqueles ícones, tá? Então eu vou pedir para você entrar aqui no Google e fazer a busca por uma fonte chamada fonte Einsom. Essa fonte, ok? Você vai fazer uma busca, está aqui o endereço, você vai entrar nesse site. Ele é uma fonte que foi produzida exatamente para ícones. Então aqui ele tem aqui os ícones que você consegue produzir, ó, com o uso desta fonte. Então é bem bacana o uso dela, tá? A gente vai fazer o download aqui na home, ó. Você faz o download dessa fonte, lembrando que o uso dela é gratuito, tá? Você tem que vir aqui no rodapé, dar uma olhada aqui as licenças, ó, tá? Tem essa licença MIT, que é bem bacana de usar, tem o Creative Commons também, ok? Baixei aqui a fonte, tá? Então eu vou lá na minha pasta de download, tá aqui a fonte, vou mandar, vou pegar então aqui essa pasta, ó, dentro dela você vai perceber que tem várias pastas. Você precisa pegar a pasta principal e vou jogar lá dentro do meu projeto, ó, site tradicional. Pronto, então tá lá, ok? Se você vir aqui agora no Web Matrix, você dá um botão direito aqui, pede para atualizar, lá está, ó.
Então, na verdade a gente vai usar esse arquivo aqui, ó, que está dentro da pasta CSS. Esse arquivo é o responsável por produzir os ícones que eu preciso. Bom, como que eu faço para usar então esta fonte? A primeira coisa que você precisa fazer é associar essa fonte com o seu arquivo de CSS, tá? Então, você vai fazer isso da seguinte forma. Pode ser lá no início do arquivo, antes mesmo do reset. Você vai usar aqui um recurso chamado de import URL. E aí você vai passar o caminho que ele precisa percorrer para encontrar o arquivo. Então, ó, primeiro esta pasta aqui, ó, né? Então vamos colocar aqui fonte some, depois a pasta CSS, ok, CSS, e finalmente o nome do arquivo que você quer importar. Fonte some.css. Pronto. Feito isso, um detalhe importante. Como eu estou dentro da pasta imagem, o meu arquivo de CSS está dentro da pasta imagens, eu preciso voltar. Olha só, esse é um conceito importante. Eu estou aqui dentro. Então, para que esse endereço tenha valor, eu preciso voltar para o raiz e depois vir para cá, certo? Então, para você voltar, você precisa colocar aqui um ponto. Isso aqui é um conceito antigo, muito antigo. Desde a época do DOS, o pessoal navegava em pastas utilizando esse conceito de ir e voltar. Com o Windows, isso não acontece na prática do dia a dia, mas em termos de programação, isso ainda é válido. Tá? Então, eu estou dentro da pasta imagens, eu voltei para a pasta tradicional, isso aqui é voltar. Depois que eu voltei, aí eu entrei na pasta Font and Some, entrei na CSS e aí eu encontrei o arquivo que eu preciso. Tá? Feito isso, você vai lá no seu HTML para colocar um código. Que código é esse? Vamos voltar aqui. Ó. Quando você vem aqui na página de exemplos, ó, ele mostra como você pode usar. Então, ó, ele mostra que você deve usar essa tag i, tá certo? E associar uma classe. E essa classe vai ser o nome do ícone que você quer mostrar ali. Nesse caso aqui ele está mostrando uma câmera. Tá vendo? Então, onde eu encontro esses nomes desses ícones? Exatamente aqui em ícones. Ó. Cada ícone tem um nome, certo? Então, o que nós vamos fazer é isso. Ó. Vou vir aqui de novo, vou copiar isso aqui, ok? Venho aqui e colo aqui, certo? Só que eu vou mudar o nome, porque eu não quero aqui uma câmera, eu quero aqui o home. Quero aqui o home. Aí eu vou colar em todos, já que eu quero um. Só consertar esse texto aqui que está minúsculo. Agora basta alterar aqui os nomes. Ao invés de câmera retrô, nesse caso vai ser file text. Depois você pode substituir se você quiser, tá? Aqui vai ser table. Serviços será o list. Portfólio, câmera. Áudio e vídeo, film.
localização é flag, contato é envelope e no FAQ você vai usar o check sign. Pronto. Ok? Salvamos. Vamos voltar aqui para testarmos. Lá está. Veja, os ícones, né? Você pode conferir depois aqui, você vai encontrar exatamente os ícones que eu já previamente já defini, né? Então tá lá. Vamos colocar aqui também um ícone para o logo. Então vou aproveitar, vou vir aqui no logo, vou colocar aqui um ícone para ele também. Esse ícone vai ser ou será o home, e vou falar que ele é large. Esse tamanho aqui, icon large, deixa eu só, tá lá. Você encontra essa informação aqui no site dos exemplos, ó. Quanto o tamanho do ícone que você pode colocar, tá aqui, ó, né? Então você pode colocar ícone LED, ícone 2x, 3x, 4x, e aí ele vai especificando, ó, tamanhos diferentes, ok? Bastante útil esse recurso aqui, por sinal, fácil de usar, tá? E, portanto, o meu topo já está finalizado, ok? E aí, se você tiver alguma dificuldade, basta você voltar aí o vídeo e ir repassando aí passo a passo, porque está funcionando certinho, né? Às vezes algum erro de digitação, alguma coisinha assim, mas volta aí o vídeo e refaz aí os passos que a gente mostrou, ok? Na próxima videoaula a gente vai ver como montar aqui o menu lateral de navegação do site.